Esse trailer do Homem-Aranha realmente está tendo muito assunto para falar, pela quantidade de informações que eles jogaram tudo de uma vez, e por conta disso eu tô vendo bastante gente fazendo teorias que eu discordo completamente, baseado nas evidências que o próprio trailer está mostrando, e é isso que a gente vem comentar aqui hoje. Porque aqui é a Central da Shield, a gente trabalha com informação de qualidade baseado diretamente nos quadrinhos. Então, começando em direto ao ponto, eu acredito que muita gente esteja simplesmente cada um focando num perspectiva que se chamou mais atenção, né? Então, por exemplo, alguns comentando em relação ao traje novo, né? Que eles mantiveram o que tinha terminado no último filme, ele sendo totalmente feito artesanalmente pelo Peter. Então a gente vê na queda livre ele dando alguma folgada no corpo, balançando com o vento, digamos assim, não é uma coisa ultra justa de CGI, como era o feito pelo Tony Stark para a Guerra Civil. Sem nanotecnologia também da máscara se recompondo sozinha, que é uma coisa que eu até curto por exemplo, no caso do Homem de Ferro e pro Star-Lord, mas que pra Homem-Aranha simplesmente não tinha nada a ver essa questão. E além de que a gente tem a volta do Homem-Aranha ferrado, né? Que é uma coisa que tão reconhece pro personagem dele tá simplesmente sem ninguém para poder contar, sem ninguém apoiando financeiramente, digamos assim, os seus trajes, tecnologias e teias. E inclusive isso reflete até o psicológico dele, né? A gente vê, inclusive numa cena em que ele está imitando igualzinho aquela capa dos quadrinhos, o fundo todo cinza, assim, destoando um pouco do restante do filme, que está mais colorido. Eu acredito, inclusive, que possa ser um momento fazendo referência ao filme do Thunderbolts, né? Considerando que foi exatamente Nova York que o Sentry, controlado pelo Void, estava fazendo as pessoas virarem sombra, né? Daquela hit que ele dava, que a pessoa basicamente ficava impressa no chão, né? Que, para quem não sabe, é inclusive uma referência às vítimas de Hiroshima e Nagasaki, né, na Guerra Mundial. Mas inclusive isso até inclinaria para aquele rumor que já está rolando há um tempinho de que teria uma participação especial da Yelena Belova, né, a irmã da Viúva Negra, que por sua vez participa do filme dos Thunderbolts, né? Quem sabe a gente não vê uma interação dela com o Homem-Aranha, ou ele vendo de longe essa situação que estava acontecendo com o Void e tentando salvar o máximo de pessoas possível, né? Mas, provavelmente, caso eles mencionem isso, não vai ser o central do filme, porque a gente tem muita coisa para preocupar, né? Seja essa questão familiar dele, agora ele tendo que lidar com a informação de que os amigos dele seguiram a vida, né? Eles entraram para a universidade que ele mesmo tinha indicado no filme anterior, e agora a MJ está se inclinando para um novo relacionamento, digamos assim. E, enquanto isso, agora ele está enfrentando uma mutação, que nem a gente viu nos quadrinhos, de que não provavelmente vai estacionar na questão dele ter começado a utilizar teias orgânicas de forma descontrolada, mas talvez ele tenha algum tipo de apagão. Então, por exemplo, vocês percebem que ele tá lá de pé no meio do quarto dele, olhando ao redor, vendo aquele monte de teia, como se, ué, mas o que eu tô fazendo aqui? Percebe que é um pouco estranho? Não é como se ele estivesse assustado pelo que ele acabou de fazer. Ele tá muito mais confuso pelo motivo que parece que não foi eu que fiz isso, sabe? Eu senti pelo menos esse clima, o que pode dar uma noção de que ele tem alguns lapsos de memória quando ele perde algum controle, vamos supor, por causa daquela mutação, que até mais para reto final do trailer mostra os olhos dele com um tom meio preto, como se de fato essa criatura que ele estaria se transformando, né, quem sabe parecendo nos quadrinhos com aquela versão de mais braços, e estivesse tomando conta do corpo dele temporariamente, ou até em relação ao próprio aquele controle telepático mental que a gente vê mais pra frente, alguns saltos, né, algumas pessoas meio que dando um hit para trás de alguma coisa invisível, vai saltando de cabeça em cabeça. Muito provavelmente pode ser um ataque telepático que esteja controlando as pessoas. E aí a gente entra pro ponto central que eu queria do vídeo, que é, eu não acho que a sidekick, que eles estão escondendo no máximo qual que é a identidade dessa personagem, mostrando ela de capuz e tal, escondida, não acho que vai ser a Jean Grey, porque definitivamente não tem nada a ver com a personalidade dela, e por mais que ele já tenha introduzido os mutantes na série da Miss Marvel, né, falando que ela não é uma inumana, né, nem uma aprimorada, simplesmente é um gene mutante identificado por aquele rapaz lá, em tese, o Namor não foi confirmado também, o Namor lá do filme de Wakanda, mas nos quadrinhos ele é, então não existe possibilidade dele também ser um mutante no CM, mas eu acho muito difícil que eles introduzam a Jean Grey assim, mesmo que seja uma variante, que nunca conheceu os X-Men, ou que os X-Men nem existam nesse mundo, mas eu acho que iria ser muito negativo para a personagem introduzir ela como uma vilã que justamente está influenciando negativamente inocentes, né, digamos assim, ia ser um dano bem forte para a imagem dela, apesar de que a gente está falando do diretor de Shang-Chi. E para quem viu, sabia a quantidade de reformas e licenças poéticas que ele tem a liberdade de tomar, né? Que nem ele transformou os 10 anéis do Mandarim, que cada um tinha um poder individual, envolvendo elementos e coisas variadas, para virar basicamente os braceletes Bluetooth celestiais chicotes, né? Então, esse diretor, a gente sabe que ele é bastante criativo, a gente viu por esses visuais super coloridos
tanto do Shang-Chi como agora do Homem-Aranha, excelentes cenas de ação, como aquela dele pulando do prédio, ou até o close que mostrou eles por dentro da máscara. Assim, de fato, é um diretor extremamente criativo que provavelmente vai revitalizar a estética dos filmes do Homem-Aranha, que estava simplesmente degradada pelos filmes do John Watts, né, como a gente via, em comparação até com o espetacular Homem-Aranha, ou que já muita gente já considera inferior ao do Tobey Maguire, né? Mas ainda assim, eu acredito que, mesmo ele tendo toda essa carta branca, eu não acho que ele vai fazer isso com a Jean Grey, porque eu tenho dois nomes melhores de quem vai ser a série King. E a primeira possibilidade pra mim, que eu acho mais fraca, mas ainda tá no radar, é a Rainha das Aranhas, né? Que, pra quem não sabe, teve uma saga nos quadrinhos que justamente ela tá infectando os cidadãos com o poder de aranha, e o próprio Peter Parker passa por um tipo de mutação a partir dela. Então pode ser nesse sentido de manipulação genética, envolvendo esse lado mais científico das aranhas, até poderia estar linkando com esse processo que o Peter está sofrendo. Às vezes, quem sabe, esse controle mental que as pessoas estão passando não são de fato aranhas que controlam as pessoas. Vamos supor, ela desenvolveu uma aranha modificada tecnologicamente, e quando ela pica a pessoa, essa pessoa está sendo controlada, assim, vai supor. Então aquelas pessoas tendo saltos na cabeça, digamos assim, em vez de ser um ataque telepático, seja uma aranha mesmo, um inseto pulando de pessoa em pessoa e dando esse tipo de controle, digamos assim. Não descarto, mas eu acho que tem menos provável do que a próxima personagem, que aí sim, eu acho que é mais provável, que é a Typhoid Mary, que talvez alguém conheça mais profundamente por causa da participação dela em algum jogo, né, como o Marvel Snap, ou esses que tem basicamente a Marvel inteira, né, já que ela tem pouquíssima participação no mainstream, mas eu acho que ela é extremamente provável, não só por ser uma vilã do Homem-Aranha, mas inclusive muito frequentemente associado ao Demolidor, né, que está orbitando esse assunto urbano, digamos assim, da Marvel, agora com a participação do Justiceiro, o Homem-Aranha voltando a uma coisa mais terrena, digamos assim, não mais eventos colossais, planetários e alienígenas, digamos assim, como ele estava tendo por conta da aproximação dos Vingadores. Mas a Typhoid Mary, ela é uma personagem extremamente interessante por contar com justamente um transtorno de personalidade. Então, basicamente, ela é aquele tipo de personagem que é imprevisível, assim, que a gente tá sempre com medo do que é o próximo passo que ela vai fazer, por estar nesse sentido de instabilidade, além de ser uma assassina profissional, mercenária, digamos assim, que trabalha com o Tentáculo, que, pra quem não sabe, é aquela equipe dos Ninjas de Vermelho que tinha aparecido no trailer atacando o Peter Parker. Olha só, isso pra mim é uma evidência extremamente forte de que a Typhoid Mary pode ser a atriz de Sad King, até não só por ser uma personagem ruiva, né, mas também que ela tem como poderes o controle telepático, que apesar de sim ser mais fraco do que, por exemplo, os X-Men, que em tese teriam influência maior sobre a mente das pessoas, mas a gente sabe, que nem eu comentei, que esse diretor ele tem carta branca pra tunar os personagens, né? A gente viu isso no Semi acontecendo outras vezes, de um personagem ter o poder totalmente reformulado. Eu acredito que a Typhoid Mary pode passar por isso. Inclusive, uma coisa que eu não duvido que eles façam é a fusão de dois personagens, que nem a gente viu lá nos Guardiões da Galáxia 3, que eles misturaram que o pai do Peter Quill, que era um cara nos quadrinhos, o Jason de Spartax, fosse o Ego, o Planeta Vivo, que era outro personagem. Combinaram os dois em um. Eu não duvido que eles façam isso, com quem sabe combinando esse lado de controle mental da Typhoid Mary e o vínculo com o Tentáculo, com a Rainha das Aranhas, para justamente incluir esse arco da mutação do Peter Parker, de alguma forma, ou manipulação genética a partir das aranhas. Mas eu acredito que faz muito mais sentido que a Jean Grey, que literalmente não tem absolutamente nenhum ponto de referência, a não ser o próprio fancast dos fãs, né? Basicamente, a gente vê desde que ela foi rumorizada de que iria participar do UCM, já tava todo mundo querendo ela de Jean Grey só por causa dela ser ruiva, assim, eu particularmente não acho nem a característica física dela minimamente referente a Jean Grey, assim, eu acho que não tem nada a ver. O pessoal não pode ver alguém com cabelo vermelho já sai distribuindo o personagem, ou é Mary Jane, né, ou é Jean Grey, mas eu acredito que vai ser até melhor para ele expandir a galeria de vilões do Homem-Aranha, do Demolidor, dos personagens urbanos da Marvel, né? Considerando que eu acho o ideal, assim, do meu ponto de vista, que os filmes eles estão sempre trazendo novidades para os fãs. Então, ao invés de, por exemplo, ficar sempre reciclando Duende Verde, Venom, os mais batidos, digamos assim, é interessante que eles, por exemplo, eles trago um mistério no último filme, trago um abutre, para justamente permitir essa circulação de heróis que, inclusive, está acontecendo nesse filme. Que nem a gente viu a cena mostrando o Tarântula, o Boomerang enfrentando o Homem-Aranha em poses iguaizinhas dos quadrinhos. Então, considerando essa veia,
que o diretor tá tendo de incluir personagens mais desconhecidos. Isso pra mim fortalece ainda mais a possibilidade ou da Typhoid Mary, ou da Rainha dos Aranhas, ou as duas fundidas. Mas eu quero que você comente aqui embaixo se você concorda com o meu ponto de vista, ou se acha que eu tô deixando passar alguma informação. E inclusive eu quero que você se inscreva, convido vocês para se inscreverem para estar acompanhando mais desses debates, essas novidades que eu tô gostando do CM, porque aqui a gente é Central da X, nós estamos comprometidos com a informação de qualidade de quem lê quadrinhos. Certinho? Então, por enquanto, até mais, agentes.